Oiê, seja muito bem-vindo, puxe uma cadeira, se senta que hoje, no primeiro vídeo aqui do canal, eu quero falar um pouco sobre minhas leituras do mês de novembro. Eu li bastante coisa, eu li 6 livros, o que é bastante. Eu li mais no mês passado, em outubro, mas ainda assim eu li muita coisa legal em novembro, que eu quero mostrar pra vocês. Sim, foi um mês que eu li 6 livros, foi 6, né? Foi 6. Então, tipo assim, eu li, não li pouco, mas mesmo assim eu senti que meu ritmo de leitura foi um pouco lento. Mas isso é por causa que eu tive Enem, foram 2 finais de semana de Enem. Eu trabalhei também, esse mês eu tive prova final na minha escola. Então as provas finais, Enem e trabalho, tudo de uma vez. Acabou, né, diminuindo o meu ritmo um pouco. Mas eu li muita coisa bacana e é isso que eu quero mostrar pra vocês hoje. Não só o que eu li, mas esse mês, mas o que eu pretendo ler agora em dezembro. Tô gravando esse vídeo dia 1º de dezembro. Então, acredito eu que eu vou conseguir colocar ali os mais legais. Então, né, sem enrolação, vamos lá falar dos livros que eu li. O primeiro livro que eu li em novembro, eu lembro direitinho que foi na primeira final de semana do Enem, que foi a primeira semana, né, de novembro. E eu li esse livro pra, enfim, distrair a cabeça, que é Dias Perfeitos, do Rafael Montes. Pra quem não conhece, Rafael Montes, ele é um autor nacional de suspense, e eu acho ele incrível, é um dos meus autores favoritos, e o meu autor nacional favorito, tem uma parte aqui na estante que é só dele. Enfim, eu li esse livro, muita gente falava sobre, e eu tava muito curiosa pra ver o que eu iria achar desse livro, porque o tema central dele é muito interessante. Aqui a gente tem a história do Theo, ele é um estudante de medicina que vive uma vida pacata no Rio de Janeiro. Ele cuida da mãe, que é paraplégica, então ele divide o tempo dele entre estudar na faculdade e cuidar da mãe, que é paraplégica. Até que um dia, a história, né, da vida dele muda. Quando ele vai num churrasco com a mãe dele, ele não tinha costume muito de sair, enfim, mas ele vai num churrasco com a mãe dele e ele conhece a Clarice, que é uma menina muito bonita, muito atraente. E essa menina conquista ele. Assim, ele simplesmente bate o olho nela e ele fica meio que apaixonado por ela. E ela dá um beijo nele. Então, parece que aí que tudo dá o start pra ele. E ele fica obcecado pela Clarice. E basicamente ele... Não é spoiler, tá, gente? Porque é basicamente a sinopse. Mas ele resolve sequestrar a Clarice e manter ela em cárcere privado pra que ela possa ser só dele, porque embora Clarice tenha beijado ele naquele churrasco, ela não tinha interesse nenhum amoroso, ou enfim, não tinha interesse no Theo. Mas aí ele resolve que então ele vai sequestrar a Clarice e mantê-la aprisionada pra ter ela só pra ele, né? E, gente, o que dizer desse livro? É um livro impecável, todos os livros do Rafael Montes são impecáveis. O cara sabe escrever bem, e escrever suspense muito bem. Não só isso, nesse livro a gente acompanha a mente de uma pessoa que é claramente perturbada, e o Rafael sabe, ele sabe como passar isso de maneira muito perfeccionista. Ele passa diretamente, parece que você tá dentro da cabeça de uma pessoa perturbada. E aí fez eu ficar, sabe, eu fiquei pensando, gente, será que o Rafael, ele tá bem, assim, sabe, mentalmente falando? Porque ele escreveu isso aqui tão bem, parece realmente que, sabe, ele sabe o que é aquilo. Parece que realmente você tá na cabeça do Theo e que não, ele é um personagem escrito, parece que você tá dentro da cabeça dele. E é muito curioso você ver como funciona a mente de uma pessoa, né, perturbada ali. Não sou psiquiatra, não sou psicóloga pra dar um diagnóstico pro Theo, mas pra mim ele é uma pessoa que teria chances de ter ali um transtorno de personalidade antissocial, talvez. Não sei, mas ele não é uma pessoa que está ali nos seus... né, não tá bem mentalmente. E, nossa, isso aqui é impecável, isso aqui é impecável. Eu li muito rapidinho, ele é muito curtinho também. Ele tem 260 páginas, ele é bem fininho. E ele, assim, gente, nossa... Isso aqui é muito bom, é muito bem escrito, como eu falei, parece que você tá dentro da cabeça de uma pessoa que é, de fato, perturbada mentalmente. E... cara, você vai se chocar com isso daqui do início ao fim. Não é um livro, tipo, de suspense, de no caso, ai, quem é o assassino, ou assim, mas é um livro que ele tem camadas. Isso aqui é perfeito. Isso aqui é perfeito. Eu fiz um paralelo dele, quando eu tava lendo, com outro livro,
que é o Colecionador. Eu tenho aqui, do John Fowles. Não sei se vai dar pra ver aqui. Tá aqui. Esse livro, eu comprei da Dark Side, tem uma borboleta na capa, eu vou botar a foto aqui. Eu li ele, na época que eu li, eu não gostei. E é basicamente essa premissa, o cara sequestra uma mulher pra manter, né? Ela em cárcere privado, porque ele se apaixonou por ela. Enfim, eu li e eu não gostei de O Colecionador, eu achei muito chato. Eu li, acho que até... nem cheguei a terminar, mas eu li até o finalzinho. Mas eu achei muito chato, achei a protagonista principal muito chata. Mas isso aqui é como se fosse O Colecionador, só que muito melhor. Muito melhor. E melhor ainda, escrito por um autor nacional. Escrito por Rafael Montes. E eu sou muito fã do Rafael, cara, porque o Rafael é o nosso Stephen King brasileiro. A gente tem que agarrar isso com a maior força de vontade. Então, eu gostei muito de Dias Perfeitos, do Rafael Montes. Eu dei, acho que 4 estrelas. Eu gostei muito, muito mesmo. Só mais uma coisa, antes da gente prosseguir aqui pro próximo livro, um disclaimer aí. Antes de ler Dias Perfeitos, dê uma pesquisadinha na lista de gatilhos, porque é um livro pesado, né, gente? Rafael Montes, ele escreve livros que são mais pesados, mais gráficos. Então eu recomendo que você dê uma pesquisadinha na lista de gatilhos. Não é um livro tão pesado quanto, por exemplo, Suicida, O Jantar Secreto, mas é pesado, tem algumas cenas bem gráficas, então recomendo que você dê uma pesquisadinha, caso você seja uma pessoa sensível. Caso não, vá a fundo, que é muito bom. Agora, a próxima leitura que eu li, que eu lembro que foi na segunda semana de novembro, foi na segunda semana do Enem, foi uma semana muito lenta. A primeira e segunda semana de novembro, pra mim, eu li muito pouco, porque acho que o Enem, né, me deixou muito ansiosa. Mas eu li uma fantasia, eu queria, né, dar uma limpada no paladar, porque Dias Perfeitos foi pesado, então eu queria ler uma coisa mais de boa. E aí eu falei, vou ler uma fantasia, que eu tinha comprado, Caçador Sem Coração. Gente, eu fui sem expectativa pra isso aqui, e eu me surpreendi tanto, mas tanto. Porque isso aqui, gente, é um Enemies to Lovers, muito enemies. Tipo, eles são enemies. 80%, 85% do livro. Nossa, isso aqui foi impecável. Foi uma experiência, assim, avassaladora. O que acontece? Esse livro, ele se passa num universo onde antigamente as bruxas estavam no poder. Tipo, uma monarquia, as bruxas mandavam. Só que, assim, as bruxas, né, nesse universo, pra elas fazerem feitiços, elas necessitam de sangue. Muito pode ser sangue ou delas mesmo, ou, enfim, alguns feitiços, eles necessitam de alguns tipos de sangue. Então, alguns feitiços necessitam de sangue fresco, sangue que é tirado à força, enfim, vários tipos de sangue. E por conta disso, as bruxas eram consideradas cruéis. Não só por causa de feitiços, mas que as bruxas tinham poderes, então... Enfim. Acontece que esse governo aí de bruxas, ele foi derrubado, né? Justamente por essa tirania das bruxas. Então, esse governo foi derrubado. E aí, né, agora são apenas homens normais, sem poderes, no poder. E nesse novo regime, onde os homens estão no poder, as bruxas são caçadas e mortas, né? Porque, enfim, eles têm medo ali de que possa haver uma revolução. E aí, nesse livro aqui, a gente tem a Rune, que ela é uma bruxa, né? E aí ela tem que se manter em segredo porque ela sabe que ela vai ser morta. E ela morava com a avó, só que a avó também era bruxa. E aí, por conta disso, um dia, acabaram descobrindo que a avó dela estava escondida, né? E a avó dela era uma bruxa. E aí ela foi instruída pela própria avó a meio que delatar ela pra que ela pudesse sobreviver. Então a Rune delata a avó, ela vê a avó ser torturada e morta, e aí a partir disso a Rune resolve que ela vai virar a Mariposa Escarlate. Eu não falei, mas esse livro aqui, ele é uma série, chama Mariposa Escarlate. E o primeiro livro é esse, né, O Caçador Sem Coração. O livro 2 não tem ainda aqui no Brasil, mas acho que já tem na gringa, mas não tem no Brasil. Quando lançar irei comprar, mas ainda não tem no Brasil, mas o primeiro está aqui. E assim, a Mariposa Escarlate, que é o que dá o nome da série, é a Rune, né? Que ela decide que ela vai virar uma vingadora, que ela vai salvar outras bruxas, porque ela não conseguiu salvar a avó. Então ela decide que ela vai salvar as outras bruxas. E aí, nesse meio caminho dela e ser a Mariposa Escarlate, ela vive uma vida dupla, porque ela, durante o dia, é aquele membro da aristocracia, ela é uma mulher super chique, super rica e meio fútil até. E de noite, né, na calada da noite, ela vira a Mariposa Escarlate, que salva outras bruxas de serem mortas, como a avó dela foi. E o que acontece na história? A gente tem a Rune, que é a que eu falei, a Mariposa Escarlate, e a gente tem o Gideon. O Gideon, ele é o chefe da Guarda Sanguínea, que é tipo a polícia das bruxas do livro. E aí ele resolve que ele tem que caçar a Mariposa Escarlate, ele tá há anos nisso, até que um dia ele recebe uma dica de que o navio que a Mariposa Escarlate usa nos resgates tem a assinatura
da Rune. E ele conhece a Rune, porque a Rune é um membro muito importante ali. Ela é muito rica, então ela tá sempre em jantares. Então ela é um membro importante ali da comunidade. Então ele sabe quem é ela. E não só isso, ela é a melhor amiga do irmão dele. E aí ele resolve que ele tem que fingir um falso cortejo. Então ele vai fingir que ele tá cortejando ela pra conseguir a confiança dela e descobrir se ela é ou não a Mariposa Escarlate. Enquanto isso, a Rune, ela decide que ela tem ali que fingir um cortejo pro Gideon pra conseguir informações e salvar mais bruxas, né, como Mariposa Escarlate. Então, gente, esse livro aqui é muito bom porque ele tem enemies to lovers, né, que é o Gideon e a Rune. E, gente, eles se bicam o livro inteiro. É um livro que é tipo assim, o livro inteiro eles são inimigos. Isso é muito bom, porque eles têm uma química espetacular, espetacular. E assim, o universo disso aqui também é muito bom. Esse negócio das bruxas serem caçadas e se manterem em segredo, eu acho muito interessante, muito. E esse livro sabe explorar muito disso, muito. Então, isso aqui é muito bom, muito bom. Eu fui assim, com pouca expectativa, praticamente nenhuma, e eu me surpreendi muito, muito mesmo. Então eu recomendo muito a leitura de Caçador Sem Coração, da Kristen Sicari. Esse livro aqui, ele me prendeu do início ao fim. Ele é bem compridinho, deixa eu ver quantas páginas. Ele tem 360, eu acho. Mas ele é bem, sabe, ele é bem, um livro bem grande. Então, assim, foi um livro que foi rápido de ler, foi um livro que foi gostoso de ler, um livro que eu dava gritinhos lendo. Isso aqui é muito bom. Tá, eu recomendo muito a leitura. Eu acho que eu dei 4 estrelas e meia. Eu não dei 5, porque eu não sei, faltou algum fator ali pra me prender. Mas eu dei 4 estrelas e meia. E, gente, o final disso aqui... Eu não quero falar sobre o final disso aqui, não quero falar sobre. É simplesmente um final muito aberto, né? Porque vai ter um livro, a continuação, acho que é uma duologia. Então vai ter a continuação. E eu tô muito curiosa, eu preciso saber o final disso aqui. Só que o final disso aqui não é só um final aberto, ele é um final arrasador. É um final triste, ao meu ver. Então, assim, eu tô muito ansiosa pra continuação disso aqui. Muito, 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 muito. O próximo livro que eu li foi, na realidade, uma releitura. Eu já tinha lido esse livro há muito tempo atrás. Acho que foi em 2020 que eu li ele. E aí eu tô fazendo parte de um clube do livro. E nesse clube do livro, a leitura do mês de novembro seria A Garota do Lago. Eu já tava atrasada, gente, porque eu fui começar esse livro aqui lá pro meio do mês. Já era pra ter começado no início. Então, tipo assim, eu já fui achando que eu ia ter a mesma impressão que eu tive quando eu li a primeira vez. Quando eu li a primeira vez, eu acho que eu dei 3 estrelas e meio. E, tipo assim, eu não achei um livro ruim. Mas eu não achei um livro bom. Eu achei um livro sem graça. Então, eu achei que eu fosse ter a mesma percepção. Não foi o que aconteceu. Eu li, né? Eu já não tinha expectativa alta nenhuma, porque eu já conhecia a história. Eu sabia que era uma história de suspense, mas fraca. E as minhas expectativas foram comprovadas, porque realmente é um livro muito, muito fraco. Não é um livro ruim, não é um livro ruim. A narrativa disso aqui é muito fluida. Eu acho que o principal ponto desse livro é a narrativa ser fluida. É o principal ponto. Porque você senta e você lê muito rápido. É uma leitura que flui, sabe? As palavras fluem muito fácil. Mas a narrativa desse livro me incomodou em muitos pontos. Eu achei os personagens muito mal estruturados. Muito mal estruturados. Não gostei. Parecia que eu não tinha empatia por nenhum deles. Nem a protagonista, nem a Becca, que aqui falece. Nada. Eu simplesmente não consegui criar uma espécie de laço com os personagens, tipo, nada. Foi uma leitura, assim, decepcionante. Muito decepcionante. Porque a história é basicamente, assim, a Becca é uma estudante de direito e ela vai passar um tempo numas palafitas, numa cidadezinha. Não é a cidade que ela mora, é a cidade que os pais dela têm essa palafita. E ela vai lá passar um tempinho. E aí, durante esse tempo, ela acaba sendo morta. Então, o primeiro capítulo do livro já é, né, a cena ali do assassinato da Becca. E a gente, né, lê essa cena do ponto de vista da Becca e depois, simplesmente é um mistério. Ninguém sabe quem matou a Becca. Simplesmente ela foi encontrada morta e ninguém sabe quem matou a Becca. E é uma cidadezinha pequena que acontece isso, né, onde ficava a palafita. Então já vira uma fofoca enorme na cidade. E aí a gente conhece a jornalista. Eu não lembro o nome da jornalista. Será que tá aqui? Deixa eu ver. Kelsey é o nome da jornalista. A Kelsey, ela é uma jornalista comum, só que pouco tempo antes ela sofreu uma tentativa ali de abuso sexual enquanto ela caminhava num parque. Então, meio que quando ela fica sabendo do que aconteceu com a Becca, ela fica comovida, porque, né, a Becca foi atacada e ela sofreu violência sexual também. Então, a Kelsey,
se sente, né, comovida pela história da Becca. E não só comovida, ela sente que ela tem que descobrir o que aconteceu com a Becca. E assim, uma coisa que incomodou, além dos personagens serem muito, muito rasos, é o fato das coisas aqui serem irreais. As coisas aqui serem fantasiosas demais, sabe? Umas coisas que você sabe que não aconteceria. Por exemplo, a jornalista Kelsey, ela chega e ela já consegue muitas informações sobre o caso. Informações confidenciais, tipo autópsia, sabe? Essas coisas. Eu achei isso muito real, porque isso não acontece na vida real. Não só isso, mas a polícia não sabe o que aconteceu com a Becca. Mas é a Kelsey chegar na cidade que uma jornalista, gente, uma simples jornalista, descobre o que aconteceu com a Becca. A polícia não conseguiu fazer isso, mas ela consegue. Não é uma coisa difícil, gente. A Kelsey consegue isso até que bem rápido. Então, assim, não sei, a narrativa desse livro me incomodou nesses dois pontos. Os personagens serem rasos, a história ter muitos pontos que pra mim são irreais, que beiram a fantasia. Pra mim não faz sentido. E o plot do final eu achei forçado. Eu não vou falar o porquê, porque, né, vai dar spoiler aí do plot do final do livro. Mas eu achei muito forçado, muito forçado. Eu achei um plot horrível. Porque se você ler isso aqui, né, é uma releitura, mas eu lembro que a primeira vez que eu li, eu já adivinhei quem seria, né, o assassino. Só que o autor usa de uma artimanha pra você eliminar essa pessoa que é sua suspeita. Porque eu tenho certeza que se começou esse livro aqui, você botou essa pessoa como seu suspeito. Só que você tirou, porque no livro, pro meio e pro final, ele usa uma artimanha pra você tirar essa pessoa da sua lista de suspeitos. Então você vai tirar essa pessoa, mas é um motivo assim, pra mim não faz sentido. Eu achei muito forçado esse final. Então eu dei 2,5 estrelas, porque eu achei uma leitura fluida e me entreteu. Então eu dei 2,5 estrelas. O próximo que eu li foi Lugar Feliz, da Emily Henry. Foi meu primeiro contato com a Emily Henry, eu nunca tinha lido nada dela. E eu já comecei com Lugar Feliz, né, que muita gente fala que é o livro favorito deles. Então, eu comecei com Lugar Feliz. Esse livro, gente, ele é de um... Eu não consigo expressar em palavras, mas ele é um livro tão essencial, tão importante. É um livro que não é um simples romance contemporâneo, não é um simples romance de segunda chance. É um livro sobre amadurecimento, sobre amizades, sobre fim de ciclos, inícios também. Gente, isso aqui, com certeza, eu vou ler muito mais Emily Henry por causa disso aqui. Acho que foi um ótimo começo, começar por Lugar Feliz. Mas o que tem a história aqui? Então, Lugar Feliz conta a história de um grupo de amigos, que eles são muito, muito próximos. E aí, eles vão sempre pra um lugar, que agora fica no Maine, eu acho. É tipo... É uma casa lá, uma casa de veraneio muito grande, uma mansão. E eles ficavam lá, eles iam pra lá sempre, todo verão, juntos, né, como amigos. Acho que era um grupo de 5 pessoas, acho que era 5 ou 6. E aí eles sempre iam pra lá e aproveitavam o verão, eles tinham ótimas memórias deste lugar. Até que um dia, esse lugar eu esqueci de mencionar, mas esse lugar que eles iam era do pai de uma das amigas. E aí um dia o pai dessa amiga fala pra filha que vai ter que vender a casa. E aí ela que liga pros outros amigos e fala que eles têm que ir lá uma última vez pra viver ali a última experiência deles no lugar feliz deles, né? Então eles vão pra lá. E aí a gente, né, vai conhecer a nossa protagonista, que é a Harriet. A Harriet é uma das amigas e ela viveu um relacionamento com um dos amigos do grupo, que é o Win. O relacionamento deles foi um relacionamento longo e eles estavam noivos. Só que há pouco tempo eles resolveram que eles iriam terminar. Só que a Harriet, nesse processo de luto pós-término, ela acabou não comunicando os amigos, nem ninguém. Todo mundo acha que eles estão juntos. E quando ela chega lá nessa cidadezinha no Maine, não lembro o nome agora, mas ela chega lá, os amigos todos estão lá, inclusive esse Win. E quando ela vê ele, ela acha, né, que ela vai ter agora que contar pra todo mundo, eles vão contar juntos. Só que o Win chega e age normal com ela, como se eles ainda tivessem um relacionamento. E isso choca muito a Harriet. E os dois resolvem ali, eles conversam e resolvem que eles vão manter essa farsa, vão manter um relacionamento falso ali, em prol de ser umas férias felizes. Então, deles ainda terem essa memória desse lugar feliz, ainda juntos, sabe? Eles não queriam contar que eles estavam ali, não estavam mais juntos, porque eles sabiam que se eles contassem, ia meio que abalar os amigos e, de certa forma, ia atrapalhar a experiência deles, estando ali pela última vez no lugar feliz deles. Então eles resolvem manter um relacionamento falso. E é um romance contemporâneo que tem fake dating, né? No caso, é um relacionamento falso. Um romance de segunda chance, porque, né, eles terminam. Mas enfim, gente... Isso aqui é muito bom. Eu acho que chegou no momento certo pra eu ler isso aqui.
Ele é um livro que tem temáticas muito interessantes. Igual eu falei, amadurecimento, perdão, é uma coisa que eles batem bastante aqui. Gente, esse livro, assim, eu não tenho palavras pra descrever. É um livro muito bom, sabe? Quando eu peguei pra ler, eu realmente achei que ia ser só um romance contemporâneo. E eu me surpreendi de maneira muito positiva. Porque não é só um romance contemporâneo. É uma história que eu vou guardar pra sempre no meu coração. Enfim, gente, esse livro é incrível. Me lembrou muito, enquanto eu lia, uma vibe meio Friends. Porque é uma dinâmica de amigos, né? São acho que 6 amigos. E eles têm relacionamentos entre si, igual a Harriet namorou o Win, agora eles estão, né, separados, mas eles namoraram. E tem uma das amigas, não lembro agora o nome também, mas ela tem um relacionamento com outra pessoa ali do grupo. Então, assim, me lembrou Friends também, além de ser um livro também muito levinho, gente. Assim, por mais que ele seja um livro muito reflexivo e que eu uso bastante ele pra refletir, foi uma leitura gostosa de ler, sabe? Não achei... Não é pesado, sabe? Não é tipo um suspense da vida que você vai ler e você sai com a cabeça pesada. É uma coisa leve e que vai te fazer rir. E eu marquei, gente, muita coisa nesse livro. Muita coisa. Inclusive, eu postei no meu Bookgram. Vão lá seguir, por favor. A Biblioteca da Minha Vida. E eu publiquei lá alguns trechos que eu achei incríveis, gente. E pra mim... Ai, gente, foi tão bom, porque você começa o livro, você não sabe por que o Harriet e a Win terminaram. Você não sabe. Você vai descobrir depois. E você vai vendo, assim, sabe, conforme a história vai andando. Gente, a escrita disso aqui, nada se compara. Com certeza eu vou ler mais da Emily Henry agora em dezembro. E por último, a última leitura do mês. Eu queria muito continuar nessa vibe de livrinhos leves, porque, né, eu tava já na época de prova, então eu falei, quero ler uma coisa leve, assim, que não vai pesar tanto a minha cabeça. E aí, eu falei, vou ler uma fantasia. Só que eu não tava afim de uma fantasia que tivesse toda uma construção de universo, que eu teria que ficar pensando, sabe? Então, Assistente do Vilão, da Hannah Nicole Mary. Hannah Nicole, falou assim mesmo. Esse livro é uma fantasia muito divertida e muito leve. Eu vejo muita gente falando sobre como isso aqui parece uma série da Disney, sabe? Tipo, um filminho da Disney. E realmente parece muito um filminho da Disney. Só que eu não vejo ninguém falando sobre como isso daqui tem uma vibe de filme do Shrek. Isso aqui tem vibe de filme do Shrek, gente. Tem muito mesmo. E não só isso, me lembrou também uma vibe de Meu Malvado Favorito. Não sei porquê, mas me lembrou. Isso aqui é muito leve, muito divertido, sabe? É uma fantasia que não tem tanto foco, assim, no universo, sabe? Como um todo. Mas ele tem um humor. Ele tem um humor, gente. E até o próprio universo, por mais que não seja focado no universo, é um universo interessante. É o que acontece nesse livro. A gente tem ali um mundo mágico. Que, assim, tem tudo que você imagina mágico. Sabe que fala o Reinaldinho. Aí, tipo assim, é um universo que tem coisas mágicas, mas nesse universo temos o Rei Benedict e temos um vilão. E esse vilão, ele é considerado malvado porque o Rei Benedict, ele faz, né, peripécias ali com o Rei Benedict. E o Rei Benedict quer matar ele. Esse é o universo. Até que um dia a gente, né, tem a nossa protagonista, que é a Ivy Sage. E aqui eu quero adicionar um adendo. A Ivy é divertidíssima. Eu queria ser amiga dessa menina. Gente, ela é tão incrível. Ela é aquela pessoa muito sunshine, sabe? Inclusive, esse livro, ele tem um pouquinho de Grump Sunshine ali. De romance, né? Na romantasia. E ela é muito sunshine, tipo, num nível extremo. Ela é uma pessoa tão feliz e tão gente boa. Ela sempre vê o lado positivo das coisas. Gente, a Ivy é de longe uma das melhores personagens literárias que eu já li. A Ivy é incrível. Incrível. Enfim, aí a gente tem a Ivy e ela tá desesperada procurando um emprego. Porque a família dela tá ali passando por problemas financeiros. O pai dela é o único provedor da casa e ele não tá trabalhando. Então ela precisa ali de alguma forma de um emprego pra poder comprar comida, não só pra ela e pro pai, mas pra irmã também, mora ela, o pai e a irmã. E aí um dia ela tá na floresta, quando do nada ela esbarra com um cara muito bonito, diga-se de passagem. E aí ela descobre que ele na verdade é o vilão. É o vilão, ela esbarrou com o vilão. E aí eles se dão muito bem. Ela acha muito esquisito o fato dele ser muito bonito, porque ela imaginava, né, o vilão. Eles não sabem como é o rosto do vilão, então ela imaginava uma pessoa feia, velha. E era um cara bonito ali, nos seus 20, 30 anos. E ela fica surpresa. E aí, ele vira pra ela e oferece uma vaga de emprego como assistente pessoal do vilão. E a Ivy, né, que tá precisando urgente de um emprego, aceita. E essa é a história. Só que a Ivy aceita, beleza. Ela vai trabalhar pro vilão. E aí, nesse meio tempo que ela começa a trabalhar pro vilão,
ela ali acaba percebendo, e o vilão também, que tem um traidor entre eles. Então alguém que tá trabalhando pro vilão tá traindo ele. Porque eu não mencionei, mas esse negócio de trabalho pro vilão é muito interessante, porque é tipo um escritório, sabe? Tem várias funções e as pessoas trabalham pro vilão. Igual a Eve trabalha como assistente pessoal, tem outras que fazem outras coisas. E aí, o vilão, ele fala, ó, tem um traidor aqui entre a gente. Porque os planos dele, né, que ele sabotava o rei, estavam dando errado. Então tinha alguém que tava passando informação. E aí, o ponto desse livro é quem é essa pessoa? E, gente, esse livro, ele intrigou muito no final. Porque eu fiquei sabendo que teria um plot. E muita gente elogiando esse plot. Só que eu falei, foi um plot bobo. Não foi. Não foi um plot bobo. Um plot impecável. E nem era o ponto desse livro. Porque esse livro, que o ponto dele é ser uma fantasia. E nem era esse o ponto. E ele entregou um plot tão bom. Tão bom. Quando eu li isso aqui, eu fiquei igual aquele meme do Gil do Vigor. Imóvel, em completo silêncio. Porque eu não acreditei. Eu não acreditei. E assim, eu tô muito empolgada pra continuação, porque eu tenho aqui, eu comprei, tá aqui, ó. Eu comprei, então eu tô empolgada pra ler. Não vou ler agora, porque eu tô a fim de ler um romance agora, né, início de dezembro. Mas eu vou ler. E fiquei sabendo que o terceiro livro já tem nome e data prevista de lançamento. E pelo que parece seria só 3, né? Seria uma trilogia, mas aparentemente vai ter um quarto livro, então essa série vai ficar gigante. E assim, gente, eu adorei. Isso aqui, ele é um livro divertido e é um livro leve de se ler. Mas ao mesmo tempo, ele entrega tanto e ele sabe colocar momentos de ação, momentos de tensão, sabe, nos lugares certos. Esse livro ele entrega demais, demais. Ele não entrega só o que ele promete, ele entrega mais do que ele promete. Isso aqui é muito bom, muito bom. Eu achei que fosse tão bom. Eu já sabia, né? Ele tem um certo hype nas bookreads, mas eu não imaginava que fosse tão bom quanto realmente é. Isso aqui me surpreendeu demais. Enfim, gente, pra finalizar o vídeo, que já tá muito comprido, eu quero fazer só um apanhado do que eu quero ler em dezembro. Não vou conseguir esse mês fazer uma TBR certinha, né, uma to be read certinha do que eu vou ler, porque dezembro tem meu aniversário e tem Natal, então eu tô na esperança de ganhar livros, então assim, eu não sei o que eu vou ganhar. Embora eu tenha a minha wishlist da Amazon, que eu vou deixar o link na descrição, mas eu tenho a minha wishlist, eu tenho ideia mais ou menos do que as pessoas vão me dar, mas eu não sei o que em específico. Então eu vou esperar, não vou colocar em assim, quero ler tal livro. Mas eu tenho uma ideia do que eu quero ler. Eu tô querendo muito ler, eu comprei esse box da Emily Henry e eu tô querendo muito ler Loucos por Livros, que é um livro que minha psicóloga me recomendou. E como eu li Lugar Feliz, gostei muito, tipo, ser uma leitura incrível. Talvez eu leia outro livro também. Eu tô querendo ler leitura de verão. No verão, sabe? Assim que virar verão eu vou ler. Eu quero também ler, né, a continuação de Aprendiz do Vilão. E talvez começar Divinos Rivais, que é uma fantasia que eu comprei. Eu também tô muito ansiosa pra começar. Não garanto que eu vá ler todos esses que eu falei, tá? Mas assim, são mais ou menos ideias. É o norte, mais ou menos, que eu quero seguir. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece, se você é novo por aqui, se inscrever. Curtir o vídeo pra mostrar pra mim que você gostou. Me siga nas minhas redes sociais, vou deixar aqui na tela pra vocês, mas eu vou deixar o link na bio. Me siga também, né, nas minhas bookheads. Né? Eu tô no TikTok, eu tô no Instagram, então me segue lá. E é isso. Beijinho pra vocês. Tchau!